Olá, pessoal, boa tarde. Como eu estava colocando no encontro anterior, de forma muito breve, os objetivos eles estão detalhados lá no plano, mas, em resumo, a gente quer, com esse curso, aperfeiçoar conhecimentos e habilidades que você já domina. Então, a princípio, não se trata de um curso que vai tratar de coisas 100% novas, mas de elementos que vocês já tiveram contatos ao longo da vida acadêmica de vocês. Como é que nós iremos proceder, então, para que esses elementos não se constituam simplesmente em repeteco, em mais do mesmo? A ideia é entender o que vocês já conseguem fazer em termos de normas, de regras de citação, de referência, de formatação de documentos acadêmicos, que é a parte mais do mesmo, do que vocês já viram, mas em termos de reforço, de aperfeiçoamento, e uma parte que vai fazer um diálogo com disciplinas mais do cunho de pesquisa que vocês já pagaram ou irão pagar, que é a parte voltada à elaboração de projetos de pesquisa, a classificação de pesquisa quanto aos mais diversos aspectos, como tipos de objetivo, tipo de abordagem, metodologias de coleta de dados, metodologias de análise de dados, e uma parte que me parece que é mais nova, embora não sei se para todo mundo, que é a parte, uma discussão mais detida, uma discussão mais aprofundada sobre processos e mecanismos de divulgação do conhecimento científico. Essas últimas questões estão para as semanas 3 e 4, que é o momento em que a gente vai não só treinar a elaboração de um projeto de pesquisa e a sua classificação teórico-metodológica, para ficar bem redondinho, como também entender como é que a gente prepara material para apresentação nos mais diversos espaços de divulgação do conhecimento científico, seja uma banca de TCC, que todo mundo vai ter que passar por ela, seja um evento onde você vai apresentar resultado do seu estágio, resultado de um trabalho que você fez, seja uma revista, e aí, no caso da revista, a gente vai entender como é que elas são classificadas, que notas as revistas têm, se faz diferença publicar em uma revista que é classificada como B5 e uma revista que é classificada como A1, qual é o processo de submissão, qual é o processo de avaliação das revistas, como é que se dá todo esse trabalho. E a ideia é que, ao fazer essa reflexão, a gente contribua com o aperfeiçoamento da lida de vocês com os gêneros acadêmicos em dois aspectos. Na condição de consumidores de ciência, na condição de pessoas que estão o tempo todo lidando com o conhecimento científico para a sua autoformação, mas também na condição de produtores de ciência, de pessoas que, por passarem por um curso de graduação, seja ele de qual área for, ao ter contato com o conhecimento científico e ao fazer uma formação científica, também estar apta, em maior ou menor grau, obviamente, a graduação nos prepara para isso em um menor grau, quem vai preparar isso de forma mais aprofundada é o mestrado e o doutorado, mas a graduação não deixa de preparar vocês também para serem cientistas. O que é muito diferente, por exemplo, da educação básica. Nenhuma disciplina tem a pretensão de formar um mini cientista na educação básica. O professor de história tem que ter plena consciência que ele não está formando historiadores até o ensino médio. O professor de geografia tem que ter consciência que ele não está formando geógrafos. Já no caso da educação superior, nós temos que ter consciência, e aí é isso que às vezes a gente inverte, nós temos que ter consciência que estamos formando cientistas naquelas áreas. É o pedagogo como cientista, é o historiador como cientista, o geógrafo, o economista, como profissional que demanda um conjunto de conhecimentos técnicos no que diz respeito a executar aquela profissão, mas como cientista, no que diz respeito a produzir conhecimento naquela área e a saber lidar com o conhecimento produzido naquela área. Então, talvez essa seja a parte mais nova do curso, né? Que está mais para o final. Então, esse é o percurso que nós faremos, tendo em vista a necessidade de dar conta desse aperfeiçoamento das habilidades de vocês e dos conhecimentos de vocês na lida com as normas
relacionadas ao trabalho acadêmico, mas também na lida com o processo de produção e de socialização do conhecimento acadêmico. A ABNT, quando se fala essa sigla para a gente, muitas vezes ela aparece como sinônimo de trabalho escolar, trabalho de escola. E nem sempre fica claro para a gente, de tão óbvio que a coisa é e de tanto se falar e se repetir, que se trata de uma instituição para além da vida escolar, da vida acadêmica, que tem outras demandas, que dá conta de diversos outros aspectos e que, portanto, é importante que a gente compreenda qual é o seu lugar na geral e qual é a sua importância na vida acadêmica para a gente entender, quando fala da ABNT, que está falando de qual tipo de ABNT e de qual função da ABNT especificamente. Então, no que diz respeito ao nosso curso, nós estamos falando da ABNT com um foco específico, que é a ABNT no processo de normalização de trabalhos acadêmicos. Lembrando que os dois termos são admitidos, né? A gente usa a palavra normalização, relacionado à norma, e usa também a palavra normatização. Então, é comum que vocês vejam as duas grafias que estão corretas. Então, no caso da ABNT, ela é uma associação nacional, daí fazer jus ao título Associação Brasileira, e como associação nacional, ela se dedica a normalizar ou a discutir e aprovar normas que dizem respeito aos mais diversos campos da vida. Então, desde aquele material que tem que ser fabricado pela indústria siderúrgica com aquele padrão, até o trabalho acadêmico que tem que estar configurado com aquelas normas. Então, a ABNT ela normaliza tudo que exige aplicação técnica. O Inmetro tem uma outra função. Aí o Inmetro funciona como agência regularizadora e fiscalizadora para saber se aquilo que foi normatizado pela ABNT, por exemplo, se aquele produto que, conforme a norma técnica, deveria ter aquelas características, se a indústria, ao fabricar aquelas características, tem. Só para dar um exemplo das duas instituições. Mas quem faz a norma em si é a ABNT. Né? Então, ela tem diversos comitês relacionados às mais diversas áreas e aqueles comitês fazem, a partir de seus estudos técnicos, estabelecem aquelas normas que, como oriundo de um estudo profundo, como algo oriundo de um comitê científico e técnico da área, tem todo um respeito, tem toda uma consideração. Embora não tenha, no caso do campo acadêmico, uma obrigatoriedade. Então, isso parece estranho, né? Porque quando a gente fala de ABNT, é como se a ABNT obrigasse a coisa a ser daquele jeito, quando de fato não é. A ABNT, no caso do campo acadêmico, por exemplo, ela recomenda que se siga aquele padrão, mas cabe às instituições adotarem ou não as suas normas. Então, ela estabelece a norma, mas não obriga o seu uso. Então, esse processo de normalização técnica existe a nível nacional, existe a nível internacional, e no caso da ABNT, ela normaliza para o Brasil, mas cabe às instituições, no nosso caso específico, as instituições acadêmicas, aderirem na sua totalidade ou não às normas que ela estabelece. Até aí, pessoal, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá conseguindo compreender? Dá um feedback, ok? Pois bem, então, no que diz respeito ao trabalho acadêmico, uma coisa que nós iremos apresentar para vocês é que existe um conjunto de documentos produzidos pela ABNT recomendando que trabalhos acadêmicos sigam aquele padrão. Alguns desses documentos a gente conhece e precisa lidar com eles constantemente. Outros desses documentos a gente quase nunca precisa deles, mas no momento que precisar, a gente deve saber que a ABNT tem uma recomendação naquele aspecto e aí vai recorrer a ele. E outros documentos não nos interessam como acadêmicos nesse momento, né, como na produção e divulgação de conhecimento acadêmico, porque não são documentos que nos dizem respeito. Então, se formos procurar
na ABNT, no site da ABNT, essa normatização, teremos que especificar muito bem normatização para qual área e qual normatização específica. Um outro aspecto é que, como uma associação independente, e não é um órgão governamental, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou a ABNT, ela vende as suas normas, né? Ela vende esses documentos. Então, por isso que você só encontra eles na internet quando alguém do mundo digital socializa esses documentos com a gente. Mas esses documentos são pagos, né? Eles são publicados e aí você paga para ter a licença de usá-los, de comprá-los. Você compra a licença para usá-los. Aí uma pessoa que compra a licença socializa o e-book, socializa com outras pessoas e assim as normas vão chegando às mais diversas pessoas. Mas pela ABNT mesmo você não tem o PDFzinho disponível lá na internet para você baixar. Você vai ter lá e vai ter disponível para você comprar. A gente tem aqui 14 documentos da ABNT diretamente relacionados ao trabalho acadêmico, certo? 14 documentos. São normas que, se vocês observarem aí, tratam dos mais diversos aspectos. Alguns deles que algumas normas talvez vocês nunca tiveram o trabalho de olhar, né? Por exemplo, a NBR, Norma Brasileira 12225, que é de 2004. Ela vai tratar especificamente sobre a lombada. Lombada é isso aqui. Isso aqui é lombada. Certo? Então, tem uma norma da ABNT especificamente sobre como fazer essa parte do material acadêmico. O livro é um material acadêmico. Então, tem uma parte somente indicando como é que se faz essa parte aqui, que é a lombada. Quando a gente faz, por exemplo, Agora, ultimamente, os cursos têm recebido os TCCs mais na versão virtual, então a gente não se preocupa com lombada. Mas quando você vai produzir para imprimir, fazer brochura, às vezes você tem que se preocupar com fazer também a parte da lombada. Eu que sou escritor e produzo os meus livros de forma artesanal, eu mesmo faço todo o processo de catalogação, ficha catalográfica, registro na Biblioteca Nacional e impressão. Alguns deles eu precisei fazer a lombada, então eu tinha que estar por dentro de quais são as normas, quantos centímetros se deixava de uma margem, de outra, qual a disposição do material. Mas veja, é uma norma relacionada ao trabalho acadêmico, mas que não é tão acessível, tão útil no dia a dia, porque nem todo mundo está preocupado em fazer lombada. Do mesmo jeito, o índice, o que é diferente do sumário, né? O sumário todos nós precisamos fazer, porque todo trabalho acadêmico, à exceção dos artigos, né, dos trabalhos sem elementos pré-textuais, tem o sumário. Então, tem uma norma específica para o sumário, normas específicas para relatórios técnicos. Então, tem normas para diversos elementos de trabalho acadêmico. Essas que estão aí em vermelho é as que nós daremos mais ênfase neste curso. As outras, vocês terão ela disponível para baixar, nós teremos acesso a elas, mas não discutiremos ela no curso. Por quê? Porque são normas que não dialogam diretamente com a necessidade de vocês no dia a dia. E se não dialoga diretamente com a necessidade, não tem precisão da gente tratar delas, porque quando vocês precisarem, terão esquecido. Eu sempre digo o seguinte, a norma da ABNT não é para você decorar como se usa, é para você saber que ela existe, ter ela na sua biblioteca e na hora que você precisar, tiver aquela demanda, você saber a qual norma recorrer. Porque se a gente tiver que decorar, citação é tranquilo, isso aí é tranquilo. Mas, por exemplo, referência. Referência de material, de imagem em movimento. Então, os elementos essenciais são... sim, não tenho muita facilidade para trabalhar dessa forma e não recomendo que se faça isso. Agora, se eu quero fazer, eu estou trabalhando um texto, utilizei um autor que o que eu peguei daquele autor foi um vídeo. Isso é uma imagem em movimento. E eu citei aquilo que o autor falou naquele vídeo, naquela palestra, é muito importante para o meu trabalho. Eu citei. Mas não é uma citação convencional, onde eu vou ter páginas, essas coisas. Como é que eu faço, então, a citação e depois a referência dessa imagem em movimento? Eu abro lá a minha norma,
Aí, qual é essa minha necessidade? Referência. Então, eu tenho uma norma específica para referência. Aqui, a ABNT-NBR 6023, de 2018. Esses elementos em cor vermelha são as normas que nós nos debruçaremos em maior ou menor profundidade nesse curso. Mas todas elas estão disponíveis para vocês na plataforma. O que eu recomendo? Que vocês façam download, criem uma pastazinha no computador de vocês e guardem esse material. E aí, é importante ter esse material no computador de vocês, porque precisou, é um material em PDF. Eu, particularmente, costumo utilizar muito a função de localizar do PDF, porque facilita a lida com essas normas. Você não precisa ler a norma toda para aquela dúvida. Você está fazendo o trabalho e quer saber especificamente aquele detalhe. Então, você dá um Ctrl F, aí tem que, obviamente, ter um jogo de cintura de saber colocar a palavra-chave para especificar bem o que é que você quer, e aí vai seguindo a busca para encontrar especificamente aquilo que você quer. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, você assistiu uma palestra, gostou do que aquele autor disse, quer citar no seu trabalho, mas é uma imagem em movimento, é um vídeo, e aí você não sabe como fazer aquela citação nem a referência. Então, no que diz respeito à citação, você vai estar normalmente, tem uma regra normalmente para você fazer isso, e a gente vai discutir isso mais depois, que é o nome do autor, vírgula, o ano, e você tem duas opções. Uma de dizer não paginado, NP, que é uma expressão para dizer que não tem página, aquele documento não tem página, ou, se for um material disponível na internet, depois do ano você pode colocar vírgula online, que aí dá a ideia também, para quem vai ler, que aquele material, o material online não é paginado, né? O material paginado é o material feito para ser impresso, mesmo que não seja, como o caso dos e-books, mas um texto que você leu na internet, um material que você leu na internet, ele não está paginado. Na referência, aí você fica, e agora, como é que eu vou colocar a referência desse material? Aí eu vou ter que ler a NBR 6023. Eu sei que essa informação eu vou encontrar na NBR 6023, porque é a única norma da BNT que trata sobre referência e elaboração. Essa é a primeira pegada. Eu não preciso decorar nem memorizar o que tem dentro de cada norma, mas eu preciso memorizar, e quando eu for salvar no meu computador, eu já renomeio o documento com essa dicasinha de que aquela norma, ela trata sobre o quê? Para na hora que eu precisar, aí eu sei qual norma eu vou buscar. Qual é a minha demanda? Não é a referência? Então, não vou procurar, por exemplo, na norma 14.724, porque a norma 14.724 trata de trabalhos acadêmicos em geral, não vai tratar sobre referência. Então, não vou perder tempo, vou para a norma 6023. Quando eu chegar na norma 6023, aí terão lá, salvo engano, suas 75 páginas. Aí eu vou precisar ler as 75 páginas da norma 6023 para encontrar especificamente a minha informação? Não. Então, identificando a norma, você dá um Ctrl F. Aí agora, para localizar no Ctrl F, eu tenho que saber o seguinte: o que que eu quero especificamente? Qual é a palavra-chave que eu tenho que usar? Aí eu tenho que recorrer à minha demanda. Qual é a minha demanda? Não é fazer referência de uma imagem em movimento? Que imagem em movimento é essa? Não, um vídeo. Aí eu posso usar ou a expressão movimento ou a expressão imagem, só que aí imagem vai ser algo muito amplo e ele vai procurar referências relacionadas à fotografia, referências relacionadas a vídeo. Ou eu posso usar especificamente a palavra vídeo. E vou localizando e vou lendo para ver se aquilo que ele encontrou corresponde ao que eu estou procurando ou não. Matou a charada. Tá? Então, o material fica à disposição de vocês. Esse é apenas um macete que eu uso e recomendo, mas vocês fiquem à vontade também para seguir outros caminhos que julgar necessário. Então, essas normas aí em cor vermelha, todas elas nós trabalharemos ao longo desse curso com algumas pinceladas mais específicas, algumas leituras, alguns debates, e as que estão em cor preta, nós não recorreremos a elas, mas fiquem sabendo que elas existem. Certo? Então, pessoal, como eu tinha dito para vocês, a ABNT recomenda, faz a norma a título de recomendação, mas as instituições
são autônomas para seguirem ou não a ABNT ou criarem as suas próprias regras, criarem as suas próprias normas. Tá? Então, não existe, por exemplo, algo obrigatório que se possa dizer nacionalmente, em termos de trabalho acadêmico, isso tem que ser assim. Né? Porque há autonomia institucional, tanto para as revistas como para as instituições, universidades, faculdades, institutos, para poder seguir ou não as normas da ABNT. No caso da UFAL, a opção foi por seguir as normas da ABNT. E aí, além de se seguir as normas da ABNT, o pessoal da biblioteconomia da UFAL produziu esse material em 2013, orientando como é que essas normas da ABNT se aplicariam, como é que elas se aplicariam na prática. É um material que eu acho muito didático, muito bacana, porque você veja, ele pega daquelas 14 normas, o material vai pegar, salvo engano, 7 delas, as que estão em vermelho, ele vai pegar todas elas e mostrar na prática como é que aquelas regras, as principais regras daquelas normas se aplicam aos documentos. Tá? Eu acho ele prático por quê? Porque, às vezes, ao ler a norma, diretamente no material da ABNT, como é um material técnico, ele é feito de uma forma, às vezes, distante da realidade da gente, né? E aí você lê a norma e fica na dúvida. Peraí, mas eu não entendi direito como é que faz isso. E o manual da UFAL, como ele coloca na prática a norma, ele ilustra e ele exemplifica. Então, eu acho bem mais tranquilo. Se leu a norma, não teve dúvida de fazer aquilo, vai para o manual da UFAL e ele está lá explicando como é que se aplica aquela norma. Só vou fazer uma recomendação, que é a seguinte. Esse manual ele é de 2013. Ele não foi atualizado. Só que algumas daquelas normas, elas foram atualizadas, certo? Para quem não baixou ainda e não quiser baixar pela página do curso, eu coloquei aí o link do curso de pedagogia que tem. Então, se vocês observaram aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Se vocês observaram aqui, ó, duas normas sofreram alteração recente, depois de 2013, que foi a ABNT-NBR 6022, que ela vai tratar sobre artigo em publicação periódica, e a ABNT-NBR 6023, que ela vai tratar sobre referência e elaboração, que é a norma talvez mais usada da ABNT, a norma com relação à referência. Então, essas duas normas, elas sofreram alterações em 2018. Isso significa dizer que algumas das considerações sobre elas no manual da UFAL estão desatualizadas, porque o manual é de 2013. Então, um exemplo. Pela norma anterior, pela a NBR 6023 anterior, não me lembro agora se a anterior a 2018 é 2002, não me recordo agora qual é a data. Se você tivesse lido 3 materiais de um mesmo autor, quando você chegasse na referência, você colocaria na primeira referência o nome do autor, normal, sobrenome, nome, e na segunda e na terceira você substituiria a identificação do autor por um tracinho que é correspondente a 6 espaços, né? Os 6 tracejados, 6 tracinhos. Os 6 underlines, se quisermos dizer assim. Na norma de 2018, isso desapareceu. O que significa dizer? Significa dizer que aquilo que era permitido pela norma anterior, na medida em que ela tira da norma, mesmo não fazendo referência na nova norma, eu não posso mais, se a exigência é seguir a ABNT, eu não posso mais, quando se repete o nome do autor, substituir os dados de autoria pelos 6 tracinhos. Eu preciso repetir os dados de autoria todas as vezes que ele aparecer na referência. Veja, isso não está no manual da UFAL, porque ele é anterior a essa mudança. Uma outra mudança, capítulos de livro. Aí isso é um vai e vem danado. E isso está muito explícito na norma de 2018. A gente faria o autor, o nome do autor, título do capítulo e IN, sem negrito, 2 pontos, e os dados, a referência normal da obra.
Pela norma de 2018, o IN aí, que é contido em, onde aquele capítulo está contido na obra, agora ele volta a ter itálico. Ele não é sem não permanece como da norma anterior, sem os destaques especiais. Ele volta a ter um destaque especial, que é o itálico. Isso também não está no manual da UFAL. Então, tem algumas desatualizações que é preciso ficar atento, e por isso que a gente vai utilizar o manual, que é um material didático, muito prático, ilustrativo, mas tem que ficar atento nessas desatualizações, certo? A ideia hoje é a gente compreender, como eu já tinha dito anteriormente, o que é a BNT e qual o seu lugar no processo de normalização da vida acadêmica. Então, essa foi a parte que nós fizemos até então, e eu queria saber de vocês se isso ficou claro para que a gente possa passar para a segunda parte, que é a discussão acerca dos gêneros de escrita acadêmica. Quando entramos na academia, na condição de estudantes, nós somos surpreendidos com um conjunto de gêneros textuais ou com um conjunto de formas de escrita e de leitura com as quais nós não estávamos acostumados na educação básica, com raras exceções. Quando nós entramos na universidade, já começam a pedir fichamentos, resenhas, tem disciplina que encerra pedindo artigo, vamos ter que fazer resumos, relatórios e tal, e se trata de um modus operandi ou formas de ação com as quais nós não estávamos acostumados. Isso nos gera, não apenas de antemão, muitas vezes, estranheza, como aflição. Né? Por quê? Porque tudo que é novo ou encanta ou assusta, né? Mas alguma reação mais intensa nos traz. E mais ainda, quando a exigência dessa prática da lida com esses gêneros, ela não vem acompanhada de uma compreensão de que nós ainda estamos em processo de aprendizagem na lida com esses gêneros. Isso tem mudado, sabe? A forma de tratamento desses gêneros na academia tem mudado, e essa discussão ela é relativamente recente, como eu estou dizendo, em termos históricos, recente porque ela vem dos anos 2000 para cá, e ela é bem espinhosa. Por quê? Porque ela passa por algumas compreensões, como a autora do texto, a Marildes Marinho, ela vai colocar no texto dela, que está lá na plataforma, que há diversas compreensões acerca de por que esses gêneros não são tratados na academia. Então, respondendo à sua pergunta, uma das hipóteses, e aí eu estou trabalhando a partir do que a autora coloca, é que para muitos professores, se você é alfabetizado, se você terminou a educação básica e entrou no ensino superior, você sabe ler e escrever e está apto para lidar com qualquer gênero textual. E que, independentemente de qual seja o gênero, a alfabetização ela lhe habilita automaticamente para lidar com as mais diversas situações da comunicação escrita. Tá? Há uma outra compreensão, e aí essa outra compreensão ela é muito fundamentada em um filósofo russo chamado Mikhail Bakhtin, principalmente um livro do Bakhtin, que é Estética da Criação Verbal, salvo engano o título do Bakhtin. Tem um outro livro muito famoso que foi atribuído ao Bakhtin, que é Marxismo e Filosofia da Linguagem, mas esse que trata especificamente dos gêneros textuais, a Estética da Criação Verbal, que o Bakhtin vai colocar que não basta o domínio do código escrito em termos de estar alfabetizado, saber ler e saber escrever, para você se dar bem nos mais diversos gêneros que nós precisamos lidar com eles no cotidiano. Tá? Então, a lida com um gênero para o Bakhtin pressupõe uma experiência ou exige uma experiência, um treino e um processo de aprendizagem daquele gênero. O domínio do código escrito em termos de alfabetização é algo importante e imprescindível, obviamente, mas não é suficiente para fazer você ter sucesso naquele gênero. Então, veja bem, essa é uma compreensão fundamentada no Bakhtin, mas não é consensual. Então,
para o grupo que acredita que basta saber ler e escrever, que você está apto para lidar com qualquer forma de leitura e escrita, não precisaria, no caso do ensino superior, fazer nenhuma disciplina relacionada aos gêneros acadêmicos. Bastaria explicar a estrutura do gênero acadêmico e você, por si só, se daria bem naquilo, porque se trata de escrever ou se trata de ler. E como você já aprendeu a ler e já aprendeu a escrever, não teria problema com qualquer forma de escrita ou qualquer forma de leitura. Tá? Então, haveria aí uma espécie de universalização ou utilidade universal das habilidades de leitura e escrita que serviria para qualquer forma de leitura e escrita. Eu estou tratando forma de leitura e escrita como gênero aqui, tá? Que a gente chama de gênero. Então, você aprendeu a escrever, por exemplo, na educação básica, um gênero chamado redação, que nem no ensino superior não existe esse gênero, né? A dissertação, em termos de redação para o Enem. Então, pressupõe-se que você sabe fazer aquilo, por exemplo, você sabe fazer uma fábula. Você sabe fazer um apólogo. Você sabe fazer uma resenha, você sabe fazer um artigo científico, você sabe fazer um relatório, porque você sabe ler e escrever. O que a experiência prática, e aí eu me associo ao Bakhtin, mostra que não é bem assim. A pessoa pode ler super bem, escrever muito bem, mas o fato de não ter experiência com aquele gênero pode fazer ela travar e não saber nem por onde começa. É preciso que ela vá adquirindo experiência, vá adquirindo habilidade, se aproprie da estrutura daquele gênero, vá fazendo trabalhos naquele gênero para ir ganhando autonomia, para ir ganhando autoconfiança e para lidar bem com aquele gênero. E lidar bem com nos dois aspectos, lendo e escrevendo, tá? Que são duas habilidades diferentes. Opa, Natália. Esse dado também se aplica à forma de correção, né? Porque sim, eu vi no TikTok um dia desses um post onde falava sobre preconceito linguístico. Ou seja, a pessoa tem uma cultura de falar do modo que ela consegue e entende. Uhum. E outras pessoas corrigem. Isso seria um tipo de preconceito linguístico e definido que a gente só pode corrigir ou uma produção textual ou uma questão de redação, algo que a norma da língua portuguesa culta se aplica. Não é isso? Uhum. Sim. Que aí, isso é muito interessante porque, veja bem, como é que essa discussão ela se torna senso comum. O que os autores estão dizendo não é que não exista uma forma padrão de se utilizar a língua e que essa forma padrão não deva ser utilizada. O que os autores estão dizendo é que existem espaços onde essa forma padrão se aplica por excelência e, portanto, ela deve ser ensinada, exigida e aplicada, e existem espaços que há um campo maior, um nível maior de liberdade, um nível maior de flexibilidade no tratar com a língua, seja ela escrita ou falada. Um exemplo muito claro são as redes sociais, onde a gente nos dá liberdade de, com aquela imensidão de abreviaturas, nos comunicarmos, porque ali é um espaço específico onde se permite que aquela linguagem seja utilizada, e, portanto, ela está apropriada para aquela linguagem. Se você for utilizar aquela mesma forma de escrita para um artigo científico, ele não vai estar apto. Por quê? Porque no caso do artigo científico é um outro gênero que demanda uma outra aplicabilidade, que é o caso da linguagem formal, da linguagem padrão. Então, a discussão, a meu ver, passa muito mais por espaços de permissão e proibição e compreensão do que é ou não adequado para cada um dos espaços, do que pela discussão anterior do que é certo do que é errado universalmente. Então, nesse sentido, não existe o certo e o errado universalmente. Existe o adequado ou inadequado para esta ou aquela situação. Né? E aí precisa da sensibilidade do professor, obviamente, na hora que vai corrigir. Agora, claro que e quem estudou comigo já sabe disso. Né? Se eu peço um trabalho escrito no âmbito da universidade, eu estou pedindo um trabalho de acordo com a norma padrão. E quem entregou o trabalho para mim, com raríssimas exceções, recebeu o trabalho com as observações que o professor fez, seja de vírgula, de ponto, de acento, de ortografia ou de ideia. Né? Porque ali é a minha função dentro de um espaço e ambiente que exige aquele comportamento. Na rede social, eu não vou fazer aquilo com você, obviamente, porque eu estou numa outra função, em um outro papel. Né?
Deixa eu só ver aqui o que é um apólogo. Então, o apólogo é um gênero textual narrativo muito similar à fábula. Em termos muito rudes, a diferença seria que na fábula os animais se comportam como se fosse gente e no apólogo os objetos, as coisas se comportam como se fosse gente. Então, por exemplo, tem um apólogo do Machado de Assis muito clássico que é a linha e a agulha disputando quem é mais importante. E aí, neste caso, o Machado de Assis usa a linha e a agulha como personagens, e a linha e a agulha, que são objetos inanimados, passam a se comportar ali como se fosse gente, tendo, no caso de cada uma das personagens, orgulho, exibição, vontade de ser mais importante do que o outro, que são características humanas, nesse caso, atribuídas aos objetos. Então, esse tipo de texto chama-se apólogo. A Vanessa Feitosa que perguntou. A Tiara comentou o seguinte: o problema é que, em muitas situações, a gente chega na universidade sem ter tido tanto contato com esses gêneros de escrita acadêmica. Depois temos que correr atrás de prejuízo. Redação é basicamente tudo que a gente fazia. É verdade, Tiara. Mas mesmo que você tenha uma educação básica da mais alta qualidade, isso não quer dizer que, ao lidar com os gêneros na academia, você não vai sentir alguma dificuldade. Eu entendi a sua colocação, é verdade. Nós temos um mundo novo com o qual nós lidamos e nós temos uma educação básica que tem muitas falhas e que, portanto, nos prepara aquém do que deveríamos estar para lidar com o ensino superior. Mas a discussão que a Marildes Ramos traz, e eu concordo com ela, é que, por mais bem preparado que chega o estudante da educação básica, o ensino superior tem uma outra dinâmica de funcionamento. A escrita no ensino superior tem uma outra pegada. A leitura no ensino superior tem uma outra pegada. E é preciso que quem trabalha no ensino superior, na condição do professor, tenha sensibilidade para essa outra pegada. Tenha paciência para o ritmo que o estudante vai se adaptando a essa nova pegada, seja de leitura ou de escrita. Né? Porque isso vai demandar, mesmo diante de toda a preparação do estudante, um tempo, uma aquisição de experiência para poder lidar com êxito com esses gêneros. É essa a reflexão que a autora faz no seu texto, que eu compactuo. Por quê? Porque você vai lidar com gêneros com os quais não tem espaço para ele na educação básica. Tá? Por exemplo, quem fez a educação básica e fez o ensino médio na modalidade normal, chamada normal, o magistério, tinha que fazer TCC. Mas o formato do TCC, que é um gênero textual acadêmico, mesmo naquela etapa específica da educação básica, tem uma outra configuração do TCC que vocês vão ter que fazer no ensino superior. Né? Por mais que vocês tenham lido na educação básica, mas não se demandava tanto que vocês fizessem leitura de livros científicos e de artigos científicos, como se demanda na educação superior. Então, aquela dificuldade que vocês têm no início do curso, às vezes se prorroga ao longo do curso, não é uma espécie de inabilidade para aquilo ou falta de aptidão para aquilo, mas é ao próprio organismo mesmo tendo que se adaptar a um novo mundo, a um novo ritmo, a uma nova forma de lidar com a cultura escrita, de lidar com a escrita acadêmica. Né? Isso precisa de compreensão por sua parte, como estudante, para não se martirizar e não achar que o problema é só seu e, portanto, cair em uma situação de depressão ou desistir do curso porque não consegue lidar com aquilo, como também exige da parte do professor, e eu estou colocando o professor aqui como instituição, né? Da parte da instituição, criar situações de aprendizagem que possibilitem a superação dessas dificuldades. E aí, alguns cursos têm criado, por exemplo, disciplinas específicas de leitura e produção de texto. Né? Algumas dessas disciplinas têm sido justificadas, ao meu ver, em parte corretamente, pela dificuldade que os estudantes chegam no ensino superior de ler e compreender um texto. Mas, a meu ver, a disciplina teria muito mais papel do que esse. Né? É claro que a gente tem estudante no ensino superior que não domina a habilidade básica que seria exigida no ensino médio, em termos de leitura e compreensão do texto. Mas essa leitura e essa compreensão textual e essa produção textual na academia é de um outro nível, é com outros gêneros, que exige, então, o saber lidar com a estrutura específica daquele gênero, né?
por exemplo, a autora cita uma coisa no texto dela que eu acho fenomenal. Quantos de vocês não tiveram dúvida, se o professor não tivesse, logo que vocês entraram na universidade, se o professor tivesse pedido uma resenha e não explicar a estrutura da resenha, quantos de vocês não iriam entregar a resenha com capa? Capa, folha de rosto, com elementos pré-textuais. E veja, isso é uma questão simples, que é qual é a estrutura de uma resenha? O que uma resenha tem que ter em termos de elementos acadêmicos? O que um artigo tem que ter em termos de estrutura? Porque às vezes o professor pede, eu quero um artigo, mas você não viu nenhuma disciplina ensinando a fazer um artigo, não é como é que se faz em termos de ideias, mas qual é a estrutura básica de um artigo? O que tem que ter em um artigo para poder você saber, inicialmente, inclusive, como planejar aquele texto? Entende? Então, essa reflexão, me parece que ela vai além da disciplina de metodologia científica, de saber fazer uma referência, de saber fazer uma citação, de saber lidar com fazer espaçamentos, de fazer isso, mas de saber lidar com cada uma dessas formas de escrita e de leitura para poder ser exitoso na lida com essas formas. Porque, veja, se eu leio uma resenha e eu sei bem, domino bem a estrutura de uma resenha, tanto em termos de leitor como na condição de escritor, pressupõe-se que eu vou ter mais facilidade de entender as ideias daquela resenha. Entende? Se eu não domino isso, então pressupõe-se que eu vou ter mais dificuldade de lidar com as ideias daquela resenha, né? Porque a resenha tem uma característica própria de ser um texto analítico, de ser um texto que vai dialogar com uma determinada obra, procurando analisá-la naquilo que ela tem de potencial, naquilo que ela tem de debilidade, naquilo que ela tem de contribuição, naquilo que ela tem de limites. Então, se eu sei disso, eu vou tentar captar essa estrutura da resenha. Eu vou tentar captar essa mensagem da resenha, né? O que ela está colocando para mim em termos de contribuição, o que ela está colocando para mim em termos de limites daquela obra. Se eu não sei disso, então fica mais complicado de lidar com aquele material. Alguém está perguntando aqui, o artigo deve ter uma pesquisa específica e aprofundada, não é isso? Tá. Veja bem, Natália, não obrigatoriamente. O artigo, ele é um trabalho científico fruto de uma pesquisa. A gente tem uma diferenciação mais clássica, mais antiga, entre o artigo e o ensaio, que é o seguinte. Antigamente, hoje quase nunca se usa isso, né? Pouco se usa isso. Mas em termos mais antigos, a gente classificava o seguinte: o ensaio seria uma pesquisa puramente teórica, tá? Então, você analisou determinado documento, analisou determinada obra, as ideias de determinado autor e vai escrever sobre as ideias daquele autor. Isso se chamaria ensaio, né? Então, seria uma espécie de artigo somente teórico. Aquele artigo que tem algum tipo de levantamento de dados, seja dados empíricos, né, sejam dados documentais, ele seria o artigo. Essa classificação, ela é, apesar de nas revistas aparecer esse espaço de você classificar o texto quando vai submeter para avaliação, se é um artigo, se é um ensaio, raramente se usa, mas em termos de diferenciação é essa. Agora, toda escrita, seja ela o ensaio ou o artigo, ela é fruto de um trabalho anterior, que é um trabalho de pesquisa. Por isso que na nossa terceira semana, nós discutiremos projeto de pesquisa. Porque mesmo que você não se dê o trabalho de fazer um projeto seguindo todo o ritual que a gente vai discutir na terceira semana, parte daquele ritual você segue, mesmo que implicitamente, mesmo que inconscientemente. Você tem que ter claro quais são os seus objetivos, os objetivos a alcançar naquele texto, que metodologia você vai utilizar, como é que vai se dar aquele estudo, o que você vai consultar em termos de fontes. Então, essa estrutura
perpassa qualquer produção acadêmica, seja ela o artigo, seja ela os trabalhos acadêmicos mais gerais, como TCC, dissertação e tese, ou o próprio ensaio, né? O relato de experiência, como o próprio nome diz, é um texto que, no aspecto da estrutura, ele se assemelha com o artigo e com o ensaio, não tem diferença nesse sentido, mas ele procura transformar, utilizar algo que você experimentou na sua vida pessoal, isso em termos de produção científica, né? Não é a experiência amorosa que eu tive, né? A não ser que a minha experiência amorosa traga alguma lição científica ou acadêmica para aquela discussão, né? Mas você fez um estágio e a sua experiência naquele estágio comprovou determinada teoria ou dialogou diretamente com determinada teoria. Aí você faz um artigo chamado relato de experiência. Por quê? Porque você vai partir daquela experiência vivenciada como estagiário, onde você realizou aquelas atividades, fez aquela intervenção e teve aqueles resultados. Mas veja, aí você não fez uma pesquisa anterior para aquilo, mas você fez um experimento no sentido de vivenciar aquela situação. Então, toda escrita, nesse sentido, ele é fruto de um trabalho anterior, seja uma experimentação, seja uma pesquisa, ou seja, leitura, né? Que é diferente de pesquisa, no sentido de consulta. Por exemplo, o fichamento, ele é feito a partir de um trabalho anterior, que é a leitura, mas não é pesquisa. A resenha ele é feito a partir de um trabalho anterior, que é leitura, mas não é pesquisa. Tá? O ensaio, o artigo, o TCC, a dissertação e a tese, obrigatoriamente é feita a partir de pesquisa. O relatório, o relato de experiência, não. O resumo é um texto que ele é feito, dialoga com as duas questões, com as três questões, tanto com a experiência, como com a leitura, como com a pesquisa. Certo? Perguntas, dúvidas? Natália diz aqui, o artigo deve ter uma pesquisa específica e aprofundada, não é isso? Aprofundada. O que é ensaio? Natália, deu para você entender o que é um ensaio? Pergunta aos demais também se a distinção entre artigo e ensaio ficou clara ou não. Vocês querem que eu passe um por um para poder ir destrinchando? Eu estou fazendo esse apanhado mais geral porque eu estou pressupondo que vocês já tiveram contato com isso ao longo do curso. Mas, se for necessário, eu faço um apanhado geral de cada um em termos de comentários, porque em termos de estrutura nós veremos na aula seguinte. O sim aí é em louvor de... Como assim, Natália? Eu achei que o pessoal estava em quarentena, mas já instalaram, foi essa casa noturna na sua rua? Que negócio é esse? Vamos lá. Esse sim que Gabriel e Clarice colocaram, refere-se ao sim no sentido de ficou claro a distinção entre ensaio e artigo, ou sim no sentido de que... tá. Isso, ficou claro. Ótimo, ótimo. Então, com relação aos gêneros, pessoal, tem algum deles que vocês gostariam de fazer alguma pergunta específica, ou que querem que o professor dê uma destacada, uma pincelada? Eu só coloquei aqui, lembrando, alguns gêneros acadêmicos que nós precisamos lidar com ele com mais frequência, certo? Não coloquei todos os gêneros acadêmicos escritos. Além desses, existem outros e também tem os orais. Na próxima aula, a gente vai ver a estrutura específica de tese, dissertação e TCC, que é o chamado trabalho acadêmico, de um modo geral, de forma genérica. Isso vale também para relatório e isso vale também para relatório e para projeto de pesquisa. E a gente vai ver a estrutura de artigo, que vale ao mesmo tempo para ensaio, artigo e relato de experiência. Nesse ambiente virtual de aprendizagem, vocês têm a possibilidade, inicialmente, como eu já tinha colocado, tanto de pegar a primeira parte da aula de quarta-feira, que foi com relação ao plano de curso, como vai se dar o nosso curso, quais os objetivos, uma breve apresentação minha. Tem um fórum aqui que qualquer dúvida que vocês tenham, que não esteja relacionada diretamente à temática de uma semana, vocês fazem aqui no fórum de dúvidas ou alguma crítica ou alguma sugestão acerca do curso, certo? Se for relacionado a
temática específica, vocês fazem no fórum daquela temática. Mas se for algo geral, vocês fazem no fórum de dúvidas, críticas ou sugestões, certo? O comentário. No fórum de avisos, eu vou estar sempre deixando alguma coisa para vocês com relação a alguma informação, o link da conferência, coisa nesse sentido, sugestão de leitura. Só para eu tirar dúvida, quando eu publico aqui, vocês recebem a notificação desse material? Estão recebendo a notificação do material no e-mail? Porque, na dúvida, eu publiquei aqui e ainda enviei e-mail para todo mundo. Né? Mas aí, se estiver chegando normalmente, eu não vou fazer isso repetido. Coloco a informação e já não preciso colocar mais. Ótimo, maravilha. Na primeira semana, só quem, porventura, não recebeu, verifique na lixeira, na caixa de spam, porque como não é costume receber e-mail meu, pode estar caracterizado lá como informação indesejada, coisa indesejada. Até terça-feira, ficará aberto esse fórum de discussão que vai tratar especificamente sobre a lida estudantil com gêneros acadêmicos. É um fórum bem aberto, onde eu peço que vocês relacionem tanto o que aprenderam na leitura do texto da Marildes Marinho, como também com aquilo que vocês têm vivenciado na condição de estudante. A exigência mínima é que vocês façam 2 postagens. Essas 2 postagens, ela deve ser... Clarice disse que não recebeu o e-mail com as informações de hoje. Então, Clarice, dá uma olhada na caixa na lixeira do teu e-mail, no spam, porque eu enviei para todo mundo, para os 59 inscritos do curso. Além de ter colocado no fórum de aviso, certo? Tá, você olhou, não chegou. Ou então, pode estar acontecendo algum problema com o teu e-mail. Mas veja bem, além de checar o e-mail, vocês sempre entrem na plataforma e vejam lá no fórum de avisos. Todo o material que foi enviado por e-mail, eu vou enviar da plataforma. Não vou enviar do meu e-mail particular. Então, como eu enviarei da plataforma, mesmo que não chegue no e-mail de vocês, eu recomendo que diariamente, pelo menos, vocês olhem a plataforma ao menos uma vez por dia. Dá uma entrada na plataforma, olha se tem lá algum aviso, olha se tem alguma coisa, que aí vai acompanhando. O Felipe está dizendo aí, verdade, Felipe, dá uma olhada no Moodle, se o e-mail cadastrado na plataforma, se é o que você utiliza atualmente. Exatamente, porque pode ser que tenha trocado de e-mail e não vai. Bem lembrado, Felipe, obrigado. Veja só, nesse fórum dessa semana, eu vi que 2 pessoas já fizeram postagens. A exigência é que vocês façam pelo menos 2 postagens. E em que consiste isso? Uma postagem, vocês vão clicar na minha postagem, colocar lá, responder na minha postagem, que é o fórum geral. E vão comentar essas 2 questões aí básicas. Vocês podem responder colocando a pergunta ou num enunciado só misturar as 2, não tem problema. O que eu quero é que a postagem original de vocês, ela inclua essas 2 questões. Como é que tem sido a lida com os gêneros acadêmicos desde que você entrou na universidade? Se foi fácil, se sentiu algum impacto, se não sentiu, se teve dificuldade, qual é essa dificuldade? Então, veja que não é algo distante do que vocês podem oferecer que a gente está solicitando. Quer que vocês comentem como é que foi para vocês lidar com esses gêneros acadêmicos. Se tiveram ou não dificuldade e em que consistiu essa dificuldade e se superaram, como é que superaram isso. Que é para a gente entender mais ou menos como é que isso vem acontecendo na UFAL, nos mais diversos cursos, tendo em vista que a gente tem, por exemplo, não sei se todos os cursos já, mas a gente tem disciplinas de leitura e produção de texto que tem o foco de apresentar ao estudante a esses gêneros, de trabalhar esses gêneros, de tentar tornar essa experiência menos traumática. Mesmo que a gente saiba que um dos grandes gargalos dos estudantes para terminar o curso é quando chega no TCC, que tem a ver diretamente com a lida com esses gêneros. Por exemplo, na pedagogia, em termos de quantitativo de pessoas que fizeram o curso, a gente tem mais de 400 pessoas que fizeram o curso ao longo desses 10 anos. Só que conseguiram concluir o curso, a gente tem em torno de 120 pessoas que defenderam. Né? Então, é algo muito complicado. Então, uma grande quantidade de pessoas aí que não passou pela universidade, pagou todos os créditos disciplinares, mas que não é pedagogo, não terminou o curso. Estou falando no caso da pedagogia, né? Que tem um quantitativo imenso. Mas acho que nos outros cursos também tem disso. Às vezes a pessoa sai e fica tendo que ter chamada, corre risco de jubilamento por uma dificuldade específica, que é a lida com gêneros acadêmicos. Então, eu quero saber como é que isso está acontecendo com vocês. E a segunda questão na medida em que vocês vão trazer essa experiência pessoal,
eu quero que vocês vão dialogando com o texto. Vocês concordam com aquilo que a autora coloca? Não concordam? E aí, claro, trazer essa discussão fundamentando, justificando. Para isso, precisam ler o texto. Está o link do texto aí. Se tiver algum problema com acesso, vocês me avisem, mas se ninguém avisou, eu entendi que o link está rodando direitinho, pelo menos no meu teste funcionou. Certo? Essa é a atividade desta semana. Quando é que essa atividade fecha? Na terça-feira. Ok? Então, veja bem. Quando chegar terça-feira, às 23h59, o fórum não vai estar bloqueado para novas mensagens. Para isso não acontecer com vocês, se programem para até terça-feira à noite vocês fazerem a participação de vocês. A exigência mínima são 2 postagens. Isso não quer dizer que vocês devem colocar só 2 postagens. O fórum é um fórum de discussão. Tá? Então, na medida em que o colega colocou algo que você acha que pode completar ali, pode trazer uma ilustração, vai lá no fórum do colega também, e na postagem do colega, comenta, sempre mantendo, obviamente, o respeito, seja para concordar, seja para discordar, a gente está num fórum de discussão, e aí, diferentemente dos espaços de debate nas redes sociais, que às vezes a coisa anda para um outro caminho, aqui não. Aqui o debate é de ideias e de ideias fundamentadas, espaços para divergência, espaços para convergência, sempre mantendo o respeito à pessoa do outro e o ataque, se for o caso, à ideia, né? Então, fiquem à vontade para fazer a quantidade de postagens que acharem necessário, sendo o mínimo 2, certo? Dúvidas com relação a isso? Ó, se ninguém sinalizou, eu entendi que não. Então, com isso, a gente fecha na terça-feira. Na quarta-feira, às 14 horas, a gente tem uma nova aula ao vivo, certo? E aí, o foco da nossa nova aula será os trabalhos acadêmicos normalizados pela ABNT. Tá? Então, trabalho acadêmico, estrutura, formatação, citações e referências. O que eu oriento? Claro que isso não é uma obrigatoriedade, vocês sabem as demandas que tem, mas quem tiver condições, faça. Nós trabalharemos com 3 regras específicas. Então, quem tiver condição, faz uma leitura, mesmo que rápida, mesmo que por alto, dessas normas, do Manual de Normatização da UFAL, e vai anotando aí dúvidas, vai anotando curiosidades para que a gente possa debater na aula. Porque como é um assunto bastante chato e prático, se a gente for trabalhando a partir das demandas de vocês, em termos de dúvidas, de curiosidade, talvez a gente consiga responder às necessidades que vocês têm sobre isso melhor do que fazer uma exposição mais genérica sobre a aplicação dessas questões. Tendo em vista que, para o bem ou para o mal, fazendo bem ou mal feito, vocês já lidam diariamente, ou não diariamente um pouco exagerado, né, mas já lidam na vida acadêmica com essa necessidade de estruturar um trabalho, formatar esse trabalho, conforme as normas, fazer referência, fazer citação. Se vocês já lidam com isso, pressupõe que vocês já dominam algo nesse sentido. Então, a ideia é fazer realmente uma aula de tira dúvidas, de práticas, de aprofundamentos. Tá? Para isso, preciso dessa contribuição de vocês. Ok? Estamos entendidos? No mais, é isso. Agradeço a disponibilidade de vocês, o interesse pelo curso. Façam as leituras, a gente está aberto para o debate. O meu número de WhatsApp foi alterado. Então, nas primeiras mensagens eu estava com um número, na última acho que eu já alterei no fórum lá, mas se precisar entrar em contato comigo, tá no Moodle, no fórum de aviso, tá o meu número do WhatsApp, vocês têm o meu e-mail, acessa, se for questão que da plataforma, pode colocar a mensagem na plataforma que eu também recebo, a gente está à disposição. Okay? Não deixe de fazer as atividades por dúvida, por medo. A gente está à disposição para atender a necessidade de vocês naquilo que for necessário, que estiver ao nosso alcance. Foi um prazer, abraço a todos, até mais.